Oi, meus amores, hoje estou aqui com mais um quadro, Momento com Deus. E hoje eu tenho a honra de estar trazendo meu amigo, meu irmão em Cristo Jesus, o irmão Gilson. E é ele hoje que vai trazer a palavra para vocês. Amém. A paz do Senhor, é um prazer imenso estar aqui. Aprove a Deus me encontrar com a minha querida irmã missionária Priscila. Esta que Deus tem honrado de tal modo que tem mostrado a sua glória, né, através da vida da mesma. Então, estou aqui, sinto-me novamente prazerado, né, por você. Então, vamos à palavra deste dia de hoje para você ser abençoado por Deus. No livro de Jonas, capítulo 1, a partir do verso 1, que assim está escrito. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir contra eles para Tarsis de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros, e clamavam cada um ao seu Deus. Tem um detalhe muito importante, viu? Então temeram os marinheiros, e clamava cada um ao seu Deus. E tem um detalhe, ao seu Deus, Deus com D minúsculo. Cada um tinha um Deus, cada um tinha uma crença, cada um tinha uma fé. Já de antemão, eu quero falar para você que está em casa neste momento, não importa onde esteja, por meio das redes sociais, curtindo e assistindo esse vídeo. Eu quero dizer para você que temeram na base, porque uma grande tempestade está vindo contra o navio. Uma grande tempestade provocada pelo Deus Altíssimo, é isso mesmo, pelo Deus Altíssimo. Porque quando você foge do chamado de Deus, quando você faz a obra contrária à vontade de Deus, no mínimo você vai se quebrar todinho. Porque se Deus manda, ele se responsabiliza. E a saber, Jonas, por sua vez, ele se acovardou. Isso mesmo, ele teve medo. Mas só a irmã Priscila, missionária. Inclusive, Jonas, ele também tinha algum motivo de alguma forma. Entre aspas, ele tinha um motivo também de ele se intimidar, de ele não se encorajar a pregar em Nínive. Por quê? Os ninivitas eram homens maus. Eram homens que tinham grandes obras contrárias à vontade de Deus. Isso mesmo. Eram pessoas árduas aos olhos de Deus, pessoas iníquas. Tudo que vinha em sua mente, aos seus olhos, em suas mãos, ele fazia assim, contra a vontade do próprio Deus. Então Jonas se quebrou totalmente. Sabe por quê? Porque Deus disse: Jonas, vai a Nínive e ali pregai a todos os ninivitas sobre a minha palavra. Fala que não estou me agradando do que eles estão fazendo. Fala que não estou me agradando porque eles são meus filhos, porém não estão sendo meus servos. Porém, não estão fazendo os meus estatutos, não estão cumprindo com a minha vontade. A partir do momento, Priscila, em que você começa a fazer as coisas contra a vontade de Deus, no mínimo, você vai se esfriar espiritualmente, a sua vida psicológica, sentimental, o seu financeiro, as suas finanças, tudo vai por água abaixo. Então você tenha muito cuidado. Se você é profeta, se você é pregador da palavra, se você é um levita, se você é um grande mensageiro da palavra de Deus, ide por vários campos e pregar o evangelho a toda criatura. Porque Deus está ordenando nesse dia de hoje, você que está se acovardando, você que está com medo de pregar o evangelho, você que está com medo de pregar nas favelas, você que está com medo de ir nos hospitais, nos presídios, nas casas de custódia, não temas, Deus é contigo. A saber, Deus falou em Josué, capítulo 1 e versículo 9. Não tô mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Então Deus está reanimando a força de crente nesse dia de hoje, que está querendo fracassar, sucumbir, Priscila. Tem pessoas nesse momento que estão perecendo, mas que Deus está visitando hoje, nesse dia de hoje. Isso mesmo. Eu estou aqui para falar o que Deus está colocando no meu coração. A Priscila marcou esse encontro comigo, não foi a Priscila de fato, foi o próprio Deus. Porque Jonas, a saber, ele era uma pessoa que era pregador da palavra, ele era um grande profeta, mas enfim, ele era carne. Então, por ser carne, ele se intimidou, ele tremeu na base, ele teve medo de pregar para os ninivitas. Até eu confesso, tem um momento que eu tenho medo de pregar a palavra, dependendo do ambiente. Mas enfim, quando Deus determina uma obra na vida de um crente, não importa os anos, não importa o tempo se passando, não importa as horas que já se passaram, não importa os dias e as noites que já foram desgastos sem ele fazer o que Deus mandou. Um dia vai acontecer. Quer uma prova? Tudo tem o seu tempo determinado. Vai agora no livro de Eclesiastes, capítulo 3 e versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo. Eu estou falando todo o propósito debaixo dos céus. Eu creio
nos projetos que Deus tem para a sua vida. Eu creio nas promessas que Ele fez e todas elas vão se concretizar uma a uma. Tem crente nesse momento que já estão tendo encontro com Deus e vão sentir no mínimo a glória do Deus Todo-Poderoso. Porque a palavra que o Senhor colocar no meu coração é uma palavra vívida e eficaz, é uma palavra de estímulo, é uma palavra de vitamina espiritual. Ela vai te ajudar, meu amigo. Como nessa madrugada de hoje, Deus me cobrou e Ele me fez passar por um estreito. Me chamou de covarde, porque eu estava temendo a uma obra que Ele me havia mandado fazer. Mas o Senhor, Ele é Deus do impossível. Ele é o Deus que faz do jeito que Ele quer, com quem Ele quer, na hora que Ele quer e na forma que Ele quiser. Então, calai-vos, parai, ficai quieto e vê do livramento do Senhor e não haja como Samuel, que avaliou pela aparência. Deus está me fazendo, Priscila, agora, dá uma volta na Bíblia. E Ele está me falando agora o seguinte: não haja como Samuel, que avaliou o homem pela aparência. Samuel se equivocou, ele se empolgou por ser carne. Gilson, mas Samuel era profeta, juiz e sacerdote. Sim, meu filho, mas ele era carne também. Então, por ser carne, mediante isso, ele falhou um pouco. Ele tremeu na base, teve medo de Saul mandar ele matar. Mas se Deus mandou você ungir alguém como rei, como profeta, não importa o que seja, não importa qual a função na casa do Senhor no meio da seara, porque a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Você é um verdadeiro ceifeiro? Você é um verdadeiro adorador? Você é um verdadeiro pregador da palavra? Você quer ser de fato uma levita nas mãos do Senhor? Você quer marchar no Espírito Santo? Quer que a salvação entre na tua casa? Quer ser um mensageiro para pregar por todo mundo? Então, renuncie a si mesmo e faça como Jonas. Não espere que algo venha lhe consumir, entre aspas, falando, não quero te intimidar, pelo contrário, mas eu estou lhe ajudando, varão. Eu estou te ajudando, varão. Você que é missionária, deixou as promessas descer por água abaixo. Deus está retomando todas elas hoje, porque Deus, o Deus que fez a promessa, Ele é o mesmo Deus que a retoma para você e Ele faz o impossível acontecer. Jonas teve medo, pagou a passagem para Tarsis, em vez de ir para Nínive. Mas a partir do momento que a gente faz algo contra a vontade de Deus, Ele contraria tudo também na sua vida. Deus não manda no mar, Ele manda nos peixes. A saber, Ele permitiu que uma baleia tragasse Jonas, consumisse. Só não permitiu que ela o mastigasse e que ela o engolisse todo consumido por ela. Não, ela engoliu ele inteiro. Mas foi por misericórdia de Deus. E você, por quantas vezes, entre aspas, já entrou na baleia também? Entre aspas, quantas vezes você já tirou o fino de ir para o inferno? Quantas vezes você tirou o fino da morte? Quantas vezes você tirou o fino do seu acidente? Mas Deus, por misericórdia, não que você mereça. Porque você muitas vezes já agiu como Jonas. Mas mesmo assim, Deus te ama. Eu não estou aqui para te apontar. Porque eu sei que enquanto eu aponto com o meu irmão, meu querido irmão, com o dedo, 4 é para mim mesmo. Só Jesus é o justo juiz, o verdadeiro advogado por excelência. Amém? Então, haja diferente de Jonas, não vá a caminho oposto, vá para onde Deus te mandou. Tem crente nesse momento, Priscila, que Deus ordenou que fosse profetizar algo para esses dias. E tem a ver com morte. Deus mostrou para alguma serva de Deus missionária que tem alguém que ia morrer por esses dias. E as pessoas não quis entregar. Cuidado, senão Deus vai te quebrar todinha. Você não é missionária? Você não é mulher de pastor? Você não é esposa de obreiro, de presbítero? Então, vigiai e orai. E coloca a frase do coração. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Que quer dizer, estou preparada para qualquer momento me encontrar com o meu noivo. A paz do Senhor para todos. Detalhe, faça diferente de Jonas. Não seja covarde. Não seja covarde, porque Deus não se acovardou de levar o seu filho lá para o Calvário. Por mim e por você. Jesus te ama. A paz do Senhor para todos. Que a bênção do Senhor e a salvação, a libertação, a transformação, a restituição e a restauração entre hoje na sua casa. Amém. Fique Amém. Então é isso, meus amores. Espero que você tenha gostado da palavra do Senhor. Né? Você que gostou, se inscreva no canal, aperte no like e gostei. Até os próximos vídeos.